Bom, uma das lições que os homens deveriam aprender é que nunca eles vão ser amados como eles gostariam. O que basicamente eu quero dizer com isso? Que não que eles não vão ser amados em algum momento ou que eles vão receber algum tipo de amor, mas é que a forma como eles esperam ser amados por alguém, principalmente pela mulher que eles escolheram ou que eles desejam, é basicamente uma utopia na cabeça deles, né? Por mais que eles entreguem o total amor deles, a total devoção, o total sacrifício, ainda assim não vai ser suficiente para que eles sejam amados. Eu vou discorrer um pouco mais sobre essa ideia, esse pensamento, mas aqui é o seguinte, isso querendo ou não, é um dos motivos de maior frustração, talvez, ou de quebra de expectativa ao longo do tempo, principalmente em um relacionamento, né? Então você pode ir, você pode se sacrificar, você pode entregar um monte de coisa, seja sentimentalmente, fisicamente, financeiramente, né? Nesses aspectos que são importantes e necessários para um relacionamento dar certo. Mas mesmo assim, o amor que você vai receber dificilmente vai ser a forma como você gostaria de ser amado. E isso vai te gerar frustração. Porque se você está entregando parte financeira, a parte emocional, uma parte de segurança, a parte física, o que tudo isso basicamente ele quer dizer ou ele mostra? É uma questão de prover, né? Você está provendo, essa é a atitude. Você está provendo dinheiro, você está provendo um ambiente seguro, você está provendo emoção, viagens, restaurante, comida e etc. A partir do momento que você parar de prover essas coisas, você pode notar que o amor, entre aspas, o sentimento, ele vai acabando, ele vai minando, ele vai esgotando. Por quê? Porque quando você entregou tudo isso, você fez tudo isso, isso foi colocado você gerou uma linha dentro de um quadro branco, tá? Então essa linha, ela vai ser a linha de base, porque desde o início, desde o que você apresentou, do primeiro segundo, você entrega isso, você consegue prover isso. E é algo do ser humano sempre querer mais, sempre esperar mais, né? Então, bom, se isso aqui é a linha de base, eu não espero descer desse patamar. Não só você no sentido de você estar provendo, mas de quem está recebendo, no caso, sua namorada, sua esposa, sua parceira, enfim. E quando isso começa a descer, isso começa a diminuir dessa linha, aquele sentimento que foi gerado a partir disso que você entregou, ele começa a diminuir também. É inevitável. Então, isso por si só já coloca em xeque, ou melhor, derruba toda essa historinha, essa visão, principalmente criada por mídia, né? E aí a gente pode colocar novela, televisão, filme, livro, enfim, qualquer coisa, né? Dessas questões que são basicamente fantasias, não são reais, né? Não é a realidade sendo colocada em prática. São literalmente desejos, expectativas, tá? De que não importa, né, quantos filmes, quantos milhares de filmes, milhares de livros, milhares de novelas, milhares de contos
colocando essa historinha em prática, né? Porque parece que é uma coisa que o ser humano gosta, é tipo uma droga pro ser humano. Gostar de acreditar em fanfic, em fics, né? Termo popular. Que, não, mas mesmo na pobreza, mesmo sem nada, mesmo se você perdeu o seu império, mesmo se você não for envelhecer, não for mais viril, não for mais o homem que você foi, ou coisa do tipo, eu estarei lá. Isso é mentira. Isso é a maior mentira, né? Isso não existe. Isso é uma forma de, entre aspas, ou talvez nem tão entre aspas, moldar você, né? Moldar a sociedade, ajudar a criar uma estrada, um rumo para seguir. Porque basicamente o ser humano, ele continua vivo, ele continua trabalhando, ele continua lutando, ele continua buscando porque ele tem esperança. Porque de alguma forma, de alguma maneira, alguém, ou a sociedade, governo, enfim, estimula uma esperança nele, e essa esperança dá para ele um propósito, né? Então por que você luta por alguma coisa? Por que isso virou o seu propósito? Pela esperança de alguma coisa, pela esperança de X. O que é isso? É a esperança de casar, é a esperança de ter fidelidade, é a esperança de ter filho, é a esperança de conseguir um salário melhor, é a esperança de ter saúde, é a esperança de, sei lá, de viajar, de mudar de país. Ou seja, é a esperança em alguma coisa que te gera um propósito para continuar, para lutar, para ir atrás disso tudo. Então, não necessariamente que essas coisas ou essas esperanças vão ser verdade, tá? Ou, melhor dizendo, na realidade, dificilmente isso vai se concretizar, né? Algumas coisas sim, algumas coisas você luta, você busca, você conquista, tá? Mas tem gente que luta com todas as forças, que vai atrás, que tem esse propósito, que tem essa esperança e não consegue, tá? Não é uma questão tipo pagou, levou, entendeu? Não, tem esperança, tem a propósito, você vai conquistar. Não, às vezes você vai fazer tudo isso e não vai chegar lá, isso não vai vir. Então, o homem, ele acredita muito nessa questão de ser amado, né? De ganhar fidelidade exclusiva, disso ser entre aspas, até um propósito na vida dele, e ele acaba buscando, acaba acreditando, né? Ou seja, essa esperança dá para ele esse propósito e ele vai ir atrás. Só que isso não existe, né? Esse amor que o homem espera, que você espera, ele não vai acontecer. E para os anos seguintes, né? Nós estamos em 2024, para frente, cada vez menos isso vai acontecer. Por conta que a gente tem a variável tecnologia e globalização. Então isso aí, ao invés de pelo menos diminuir o dano, não, isso só aumenta o dano. Isso só deixa mais suscetível a essa falha que já que ela é iminente, ela tarda, mas ela vai vir, entendeu? Então, essa é uma lição que, querendo ou não, acho que todo homem deveria aprender, não como uma questão de desmotivação, porque de fato ela mas como uma questão de isso vai acontecer, e você vai ter que lidar com isso, né? Para você não criar falsas esperanças, assim como nós somos estimulados, né, em basicamente todas as áreas, e da gente ficar acreditando nisso, para que a gente possa focar mais em ter esperanças e propósitos em coisas que realmente sejam mais tangíveis, que tenham maiores chances de se tornarem realidade, de virarem, de se concretizarem, do que coisas que a gente sabe que é um erro, que é uma falha, que não acontece, e a gente colocar esforço sobre essas coisas. Então, sim, de um primeiro momento esse impacto ele choca, ele machuca, e muito, mas isso vai acontecer. Então, quanto antes você receber isso e tratar isso e entender e colocar isso num lugar
de menor dano, melhor, tá? Então, infelizmente, é assim. Não importa o quanto você provenha, o quanto você entregue, o quanto você faça. O que você espera receber não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porém, quando você diminui aquilo que você já provém, que você já entrega, o amor, o sentimento, a emoção vai diminuir. Ou seja, ela já vai diminuir, ela já basicamente você não vai receber o que você espera, mesmo você mantendo, entre aspas, o 100%. Logo, se você baixar do 100%, é óbvio e nítido que isso vai acabar, que isso vai diminuir cada vez mais. Então, como eu falei, infelizmente é assim. Não tem muito o que fazer, tá? Se você é solteiro e não tem um relacionamento, não tem nada, ou nunca teve, você não sabe como que é. E aí você tem a escolha de entrar para ver como é que é, mas já sabendo do resultado. Se você tá em um relacionamento, seja ele qual grau for, namoro, noivado, casamento, enfim, você provavelmente já sentiu isso e já teve o gosto disso, ou já teve o golpe fatal de tudo isso. E aí, novamente, é uma escolha de continuar, né, nesse sofrimento. O que você pode é colocar num lugar que não te cause dano, ou seja, vai cair para um lugar de indiferença, né? Você vai colocar isso num lugar de indiferença, ou seja, é aquela questão, né? Não cheira nem fede, né? Não faz a menor diferença. E você segue a partir daí. Ou você termina e você vai sentir da mesma forma. A questão é que você não vai ficar alimentando isso ou ter a necessidade de colocar num lugar de indiferença. Mas se você tá num relacionamento, um ponto interessante é começar a ver as coisas sem esperar algo em troca, né? Do tipo, você ama, você entrega, ok, não espere receber isso de volta. Só que para isso você tem que entender que você tá entregando porque você quer e a pessoa tá retribuindo ou não porque ela quer. Você literalmente não pode esperar, porque a partir do momento que você fizer isso e começar a esperar algo em troca, lascou, entendeu? Porque não vai vir. Então, assim, significa que os relacionamentos, eles agora estão uma merda? Ou eles acabaram? E eu digo pra vocês, não, sempre foi assim. Isso, desde que a humanidade sempre aconteceu. Mas, antes, existiam, como é que eu posso trazer pra vocês? Como se fossem mecanismos de tamponamento, sabe? Sistemas tampão. Tipo, isso já acontecia, mas se você traísse o seu marido, você poderia ser morta, por exemplo, entende? Poderia sofrer danos, você poderia ser penalizada, você seria marcada, você se tornaria inútil para um futuro relacionamento, a sociedade não abraçaria. Então, a questão de esperar o amor, ela continuava não acontecendo. Claro, ela podia entregar um amor para você, podia ser genuíno, tá? Ou não, né? Podia não ser. Mas o que ela te devia? Um respeito, né? Te devia um comprometimento. Te devia, se caso houvessem filhos, cuidar do filho. Uma casa, cuidar da casa. Então, não significa que existia um amor verdadeiro ou aquela historinha falsa do tipo, meus avós eram felizes e ficaram juntos a vida toda. Não. Porque esses mecanismos, eles moldavam tanto o cérebro do homem quanto o cérebro da mulher, né? A mente, melhor dizendo, de ser condicionado assim. Deseja outro homem, a mulher deseja outro homem, o homem deseja outra mulher e tal, mas eles mantêm um compromisso. Eles têm uma questão de fidelidade. Porque envolvia também muita questão de sobrevivência, né?
Era importante se manterem juntos para conseguir manter uma casa, para conseguir manter uma estrutura. O que sozinho muitas vezes seria ruim. Não necessariamente para o homem, né? Mas para a mulher seria. Então, claro, se o homem também não quisesse casar, para ele não seria tanto um problema. A menos que, claro, um homem com uma mulher casado passava uma imagem de mais responsabilidade. Então, muitas vezes, para um empreendedor, para um dono de empresa, enfim, isso passava mais confiança, uma imagem pública melhor, e o que favorecia negócios e fazia com que fosse mais fácil ter respeito, confiabilidade, essa é a palavra, na sociedade com outras empresas, né? Porque mostrava que se você tem um relacionamento, então você é uma pessoa confiável, você tem compromisso, né? Você tem ali obrigações, deveres, tanto em casa, então provavelmente você vai ser uma pessoa responsável no trabalho. Mas caso o homem não quisesse passar essa imagem, ou ele não tivesse essa necessidade, o casamento também seria tipo um grande dane-se, né? Hoje em dia essa imagem ela não faz o menor sentido, né? Claro, em algumas famílias muito ricas, muito milionárias, que tem uma questão de tradição da família, de ter isso, ainda ok, mas cara, pro resto da população isso não existe mais, né? Pelo contrário, a imagem do solteiro, da solteira, passa muito mais uma questão de empoderamento, digamos assim, do que de um relacionamento, né? Por isso que, querendo ou não, hoje o relacionamento é tratado como, você vai ser corno, né? Ela vai ser corna, vai haver traição e brigas e toxicidade, tanto do homem quanto da mulher, ou seja, o relacionamento ele já é visto, bem dizer, como uma droga, e a solteirice hoje é vista como a salvação, ou a melhor coisa possível, o que eu também não discordo, mas não necessariamente por esses mesmos motivos. Então, sempre teve essa questão, sempre houve esse ponto de você não vai receber o amor que você espera, mas você pode receber respeito, você pode receber deveres, obrigação, né? Um consenso ali. Mas se essa questão de receber o amor for tão importante para você, e que você sabe que com uma pessoa real você não vai conseguir isso, hoje em dia com a tecnologia você pode ir para o caminho, né, da inteligência artificial, que é algo que muitas pessoas já estão indo, muitas pessoas foram precursoras disso, né? O que você não necessariamente precisa ser a imagem de nada, a obrigação de nada, e você vai simplesmente receber tudo. Então, uma IA vai te amar incondicionalmente, se é isso que você busca, por exemplo, né? Se você quer ser amado de tal maneira, você vai treiná-la para ela te amar de tal maneira. Isso não significa que necessariamente vai ser espontâneo, completamente espontâneo, né? É um algoritmo, você vai ter que ir ensinando, mas é uma forma de você receber isso. Mas claro, você vai ter que entender que não é uma pessoa real, não é algo real, e isso é óbvio. Você pode fingir, você pode entrar em golpe para fingir que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real, que aquilo é humano, mas de fato não é uma máquina, e você vai ter que entender isso. Caso contrário, não queira ir para esse caminho, infelizmente não existe solução para tudo. A solução ela vai até um certo ponto. Depois de um certo ponto você simplesmente aceita que as coisas são assim, aceita que o caminho é esse e, fica a seu critério escolher o que você vai fazer. Vai se churrasquear, né? Vai focar em outra coisa? Aí é uma coisa completamente individual. E não existe a resposta certa, e eu não tô aqui para fazer basicamente juízo de valor, né? Enfim, esse papo é uma visão, né? É uma questão que tem muito assunto para decorrer sobre isso ainda, né? É bem amplo, mas a mensagem que fica, a lição que fica é: você nunca será amado como você espera. Você vai ser amado de alguma forma, e talvez de alguma forma, né? E você vai escolher se isso te basta
ou não, se você fica ou não. Um outro ponto, antes que eu me esqueça, assim como eu falei do passado, o nosso caminho para o futuro, o nosso caminho com a tecnologia, com a globalização, e que eu falei que isso vai piorar, de fato, é pelo seguinte: nós somos seres sociáveis, correto? A gente vive em uma certa sociedade, em um certo ciclo habitacional e social. Na sua cidade, no seu bairro, né, principalmente no seu bairro, os seus vizinhos, o lugar onde você frequenta, num barzinho, numa balada, na sua faculdade e tal. Esse basicamente é o seu ciclo de coabitação, né? É o seu ciclo social. Você vai ter pessoas ali inteligentes, pessoas mais burras, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, e basicamente você vive nisso, e o seu contato acaba sendo isso. Tanto que o seu relacionamento muito provavelmente vai ser com uma pessoa próxima. Dificilmente, né, você vai se relacionar e conseguir manter algo físico com uma pessoa que mora a 20 mil quilômetros de distância de você, por exemplo, né? A globalização possibilita você encontrar, você conhecer, mas não você manter algo físico a grandes distâncias, tá? Isso você pode ver, pode até começar, mas a chance de insucesso, né, de fracasso, é praticamente 100%. Então, provavelmente você vai se relacionar ou vai, enfim, criar um vínculo com essas pessoas da onde você nasceu, né, da onde você coabita, né, ou melhor, da onde você habita ali, ou coabita com outras pessoas. Então, antes da globalização, da tecnologia, de você ter um celular na sua mão e você poder viajar para o outro lado do mundo e conhecer pessoas do outro lado do mundo, isso era limitado para você. Você não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, a não ser um jornal, uma televisão, um rádio, né? Hoje em dia, você a qualquer segundo, você pega o celular e sabe o que está acontecendo lá no Japão, na Índia, nos Estados Unidos. E com isso te mostra pessoas de etnias diferentes, pessoas de países diferentes, de localidades diferentes, com padrões de belezas completamente diferentes do que provavelmente, se você não tivesse esse acesso, seria só aquelas pessoas ali no seu bairro. Então a mulher falaria: esse cara é o mais bonito aqui da região, do meu bairro, daqui da onde eu vivo. Se ela vai para um outro estado do Brasil, ela poderia encontrar outra pessoa, né, e ter essa questão. Só que você não ter esse acesso, você acaba, querendo ou não, moldando a sua mente, né, a sua vida em volta. Você acaba entendendo que as coisas são assim e tal, você vai ficar ali e você aprende a ser feliz naquele limite. É como se fossem cercas, né, um cercadinho. Você tá dentro de um cercado e você não sabe o que tem lá fora. Então, muitas vezes não tem nem como imaginar o que tem lá fora. Às vezes o que você vai imaginar é uma coisa completamente diferente, ou seja, você não tem referência palpável ou física disso. Então você aprende a ser feliz com aquilo ali. É quando você tá no trabalho e você tem ferramentas limitadas para fazer um serviço. Você fala: será que existe uma ferramenta para fazer isso que eu tô fazendo aqui mais fácil? Talvez exista, mas você não sabe. Então você aprende a desenvolver alguma coisa com o que você tem, algum método, ou até construir com alguma coisa que você tenha para facilitar aquilo ali, tá? E a mesma coisa para esse relacionamento. Se você não sai de onde você vive, se você não sabe o que tem lá fora, você acaba sendo feliz com aquilo que você tem. Você aprende a ser feliz com aquilo que você tem, né? Então, quando vem Instagram, TikTok, toda essa globalização que, né, de fato não é de agora, já tem décadas, esses horizontes eles se expandiram. Esse cercadinho que você tinha, ele explorou, ele basicamente eliminou toda essa barreira, da onde você pode ir e conhecer pessoas do mundo inteiro, né? E o que isso causa na mente, tanto do homem quanto da mulher? O cara fica viciado, às vezes, numa ucraniana, numa polonesa, num padrão de beleza europeu ou americano. E a mulher também. Ela começa a ver outros padrões de beleza lá fora, o que vai instigando ambos, né? E aí é onde existe uma questão de controle, de realidade, de eu de fato tenho acesso a isso ou não? Eu tenho possibilidade disso ou não? Né? Mas o fato é que cria e coloca alguma coisa na cabeça. E aí
como eu falei há minutos atrás, fode de vez toda essa questão de relacionamento. Por quê? Porque às vezes você tá com uma menina legal ali, mas você acaba vendo um padrão de mulher do outro lado do mundo. E você se apaixona, você começa a imaginar, né, criar seja lá o quê. E aquilo que você tem, que é palpável e que é bom pra você, né, porque até você ver, até você encontrar aquilo era bom, passa a deixar de ser. E aí você acaba entrando no movimento de eu mereço mais, eu quero mais, eu desejo aquilo, eu quero aquilo, eu só serei feliz com aquilo. O que é uma coisa que acontece com a gente em qualquer outra coisa. Às vezes você tem um carro e aí você fala nossa, tô bem com esse carro, tô legal. Aí você vê um carro melhor, você fala, não, esse carro que eu tenho aqui é um lixo, é uma bosta. Eu preciso de um carro, eu preciso daquele carro lá, porque aquele carro é melhor. Aí você vai lá, pega aquele carro melhor, passa um tempo, você começa a achar um monte de defeito, aquele carro uma porcaria, e você quer um outro melhor. Ou seja, imagina que você já passou de 4 carros, digamos assim, de nível acima, e aquele nível que você tá agora, você fala que é ruim. Imagina aquele primeiro, né? Nossa, aquilo lá devia ser uma tortura. Mas quando você só tinha acesso àquilo, aquilo era bom, aquilo te servia, aquilo te deixava feliz. Então, eu espero que vocês consigam, ou tenham conseguido, seguir essa linha de raciocínio do que eu quis dizer, é que basicamente a tecnologia, essa globalização, ela leva para um caminho de uma individualidade e de uma busca incessante por uma perfeição, por um ápice da felicidade, o que a gente, ou melhor, quem é mais normal ou centrado, sabe que não existe. E ficar alimentando esse tipo de coisa, de fato é prejudicial, né? Pode achar que não, mas é, né? E como eu costumo falar, o viciado, ele nunca vai reconhecer e achar que é viciado, né? Você pode falar isso com qualquer um, com qualquer drogado, ele vai falar, não, eu não sou drogado, quando eu quiser parar eu paro. A gente sabe que não para, né? Então, basicamente é isso. E como que isso interfere no relacionamento? Bom, se vocês pegaram a linha de raciocínio, é muito fácil compreender, né? Você vai estar no relacionamento com uma pessoa que você acha que é legal, mas você começa a ver, e você olha para aquilo e você fala, isso aqui é insuficiente, isso aqui é um lixo, isso aqui é uma bosta, isso aqui não me serve, essa mulher não me serve mais, ela não faz mais o que eu quero, ela não é o que eu espero, ou esse homem não é o que eu espero. E, puxando pro lado do homem, é claro, esse canal é dedicado a isso, um homem, ele é muito mais fácil de ser saciado emocionalmente e amorosamente do que a mulher, né? Coisas simples para um homem fazem ele ficar ali a vida toda, né? A maioria. A mulher não. Infelizmente, essa é a verdade. E muitas mulheres concordam, tá? As que não são hipócritas, pelo menos. Aquilo pode estar bom por um momento, mas ela vê um cara melhor, aquele deixa de ser. Aquele vê um outro melhor que aquele e já deixa de ser. Então, se você, aí a gente volta pro começo, se você entregou um nível inicial de provisão, de que você consegue prover, e você diminui isso, a tendência já é entrar em derrocada. Se você diminui esse nível, ou você não consegue aumentar isso que você tem, F, né? Fudeu total. Então, assim, é basicamente rumo ao abismo, né? É fadado ao fracasso. E juntando esse caminho que a gente está seguindo, basicamente não tem o que fazer, né? Dá para se relacionar, dá para fazer alguma coisa? Sim, e vai continuar dando para fazer isso. Agora, esperar que você tenha amor genuíno, que você seja amado como você espera, que você prover, que você entregar, você vai receber algo em troca, esquece. Assim, não é nem controla, esquece. Tem que entender que isso não existe e você vai ter que conviver, né? Você vai ter que entender isso e seguir. Por isso que, bom, as taxas de natalidade ao redor do mundo estão caindo, né? A fecundidade está caindo,
por vários motivos. Um desses motivos é isso, né? É você ter acesso a tudo e você achar que você merece tudo isso. E isso também é um outro ponto. Não vai, né? Isso não vai, não é real. Ou seja, você pode ver tudo isso e fazer uma análise bem simples até, que é, tudo isso não passa de fantasia. Não passa de alimentar uma fantasia que não existe, mas que, né, como o próprio intuito da fantasia é, entre aspas, tentar tornar real ou palpável, mas isso não vai acontecer. E aí, é muito doido falar isso, porque você vai se frustrar e vai ficar alimentando algo que não existe. É muito doido, né? Você falar, nossa, eu me frustrei pelo quê? O que aconteceu? Você fala, não, aconteceu na minha cabeça. Tipo, não é nem algo real. E você vai se frustrar ou vai se decepcionar com isso, né? Por uma história, uma fic na sua cabeça. Então, é isso, gente. Essa é basicamente a reflexão. Você nunca será amado como você gostaria. Você tem que entender isso e seguir a sua vida a partir daí. Não importa o quanto você entregue, o quanto você faça, o quanto você seja. Você pode ser um cara incrível na cama e deixar faltar o resto, já era. Você pode ser um cara que entrega todo o resto e falte na cama, tá fadado. Tem um filme muito doido, eu esqueci o nome, mas ele se passa num século antigo, né, no século passado, que a mulher, ela casa com um cara lá, muito rico, muito milionário, dono de uma fazenda, empresas, indústrias, e o cara fica paraplégico, ele fica na cadeira de roda. E pra família dele, pra linhagem, ele precisava ter um filho, né? E ele queria ter um filho, mas ele não conseguia mais, né, engravidar a esposa. Aí ele contrata um cara lá, um caseiro lá pra cuidar dos animais e tal, e o cara não é tão bonitão assim, mas é ok. E aí ele fala pra esposa, se você quiser, o cara fala isso, né, se você quiser engravidar de um outro cara, eu sei que você vai escolher bem para ter um filho, né, para me dar um filho, para esse filho. Ou seja, o cara entende que ele não vai, que o filho que ela tiver não vai ser do sangue dele, mas ele aceita a traição da mulher em prol de ter um filho pela questão da tradição da família. Ou seja, você vê que a honra, ele prefere preservar uma imagem da família dele, de ter uma linhagem, do que a própria honra de ser pai, né? De entender que ele não pode mais ser pai, beleza. Mas para ele ter uma esposa do lado dele e ter um filho. E aí a esposa vai lá e começa a trair ele à torta direita, não foi só para fazer um filho, e com o caseiro lá. E o caseiro é fudido, ele não tem nada, né? Ele é um ex-militar de guerra lá e tal. E o cara é fudido. Ou seja, para resumir, o cara entregava, o marido dela entregava tudo, absolutamente tudo, mas a mulher preferiu largar ele, ela engravidou dele, né, desse caseiro, fugir do marido, terminar o casamento, separar esse caseiro, ele tinha sumido, daí ela deu um jeito de achar esse cara pra viver uma vida com esse cara, ter um filho com esse cara, mesmo morando, daí no final mostra lá numa casinha, lá num outro país, lá que o cara foi, tipo, extremamente simples, assim, tipo, bem coisa de fazendeiro, assim, mas, né, super pobre, humilde e tal. Ou seja, ela preferiu largar o que o cara conseguiria prover, um castelo cheio de empregada, tudo que ela queria, pra viver uma vida lá, basicamente miserável, né, passando dificuldade e tal, mas criando o filho dela com esse cara que ela amou, né, porque esse cara, o que basicamente ele conseguia entregar pra ela? Ele conseguia entregar um pimba-pimba pra ela, né, e ele conseguia entregar um fato de ser homem, e entre aspas, isso causou uma emoção nela. Então, essa coisa do tipo, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, e minha mulher não vai me largar por isso, cara, esquece também, tá? O cara aceitou ser corno, aceitou ter um filho que não é dele, para continuar casado e continuar a tradição da família, ter uma linhagem. Ou seja, a mulher teria tudo, o cara aceitaria tudo que é tipo de
pior, entendeu? O cara tava disposto a aceitar isso e a mulher ainda assim jogou tudo isso fora pra viver com o cara, né? Então, o que que isso mostra pra gente, né? Tudo que eu acabei de falar. Muitas vezes não importa você entregar tudo que você tem, você aceitar, baixar a cabeça para as coisas, para ter uma mulher ou ter uma esposa. A chance dela te trocar emocionalmente, fisicamente, provavelmente vai acontecer, tá? Se não acontecer, cara, você é um unicórnio, mas isso vai acontecer, e com a ajuda da tecnologia, mais e mais ainda. E é um papo por uma próxima reflexão, um próximo vídeo, porque também tem a questão que às vezes ela nem precisa ir longe, às vezes dentro do próprio bairro ela já vai ter acesso a coisas melhores do que você, né? E o mundo ele caminhou por uma questão de uma competição, na verdade, né? Que esse é um assunto para um próximo vídeo, mas basicamente é o seguinte: para um relacionamento ele acabar dando certo, ele acabar sendo minimamente estável, mesmo tendo os pensamentos com outra ou com outro, mas manter uma questão de respeito ali, não é nem respeito, né? Porque respeito isso aí já derruba, mas de aceitar os termos, né? Alguém vai ter que se submeter ao outro. E normalmente é a mulher que se submete ao marido, tá? Submissão mesmo, tá? Mas a sociedade mudou, as estruturas mudaram e basicamente ninguém quer ceder. Mas recentemente, o que a gente mais acaba vendo? Mulher cedendo ao homem, né? E aceitando a posição de submissa ao homem. Isso não quer dizer ser machucada ou sofrer qualquer tipo de violência ou humilhação, tá? Não, definitivamente não. Mas entender a sua posição no relacionamento. O que mais a gente tá vendo é o homem baixando a cabeça. Sendo que, querendo ou não, mesmo a mulher trabalhando, tendo essas coisas, tudo, esse acesso, quem continua provendo, entregando é o homem, tá? Então, acaba tendo essa questão e muitos homens estão baixando a cabeça. O que você mais vê é o cara aceitando a traição da esposa, é o cara aceitando ser gado, é o cara aceitando ser corno, é o cara aceitando ser humilhado pela esposa, pela namorada o tempo todo, aceitando se a mulher falar X, ele não contesta, nem fala nada, para continuar tendo um relacionamento. E basicamente isso é aquilo, né? Não existem dois alfas andando, não gosto de usar esse termo, mas não existem dois alfas andando na frente, só existe um, né? Exemplo disso é filmes, né? Você nunca vai ver dois protagonistas no mesmo patamar, né? É um protagonista, é um cara foda e o outro é o auxiliar, né? É sempre assim. O relacionamento, infelizmente, também não é diferente, né? Quando os dois tentam ser assim, não vai. E o que, né, por essa inversão, cultural woke, o caramba quatro, você vê que é basicamente os homens que estão aceitando qualquer lixo, qualquer porcaria, baixando a cabeça, né? Por isso que mesmo o cara aceitando tudo isso, o relacionamento não dá certo. Esse filme que eu citei, eu esqueci o nome, é um exemplo disso. O cara baixou a cabeça, o cara aceitou todo tipo de humilhação, tudo que viria nas consequências disso, e mesmo assim a mulher não quis o cara, né? Então, é basicamente isso, tá? Entendam, você nunca vai ser amado do jeito que você espera. Aceitem e segue em frente.